Olha na escada, Bia. Quem usou minha pasta de dente? Fui eu. Credo, ele come pasta de dente. Que nojo. Léo. Alguém viu minha mochila? Se eu não achar minha mochila, eu vou perder o ônibus. Alguém tá me ouvindo nessa casa? Vocês dão a mínima se eu perder o ônibus? Eu sabia. Perdi o ônibus. Pai, pode me levar pra escola? Só tava esperando você pedir. Engraçadinho você. Sua família. Dá um beijo na tua mãe. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o Seu Cérebro, Melhore Sua Vida e Mude Sua Alimentação, Mude Sua Vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa e quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você, tá bom? Boa sorte. Nós estamos com o Dr. Sérgio, que é oftalmologista, doutor em oftalmologia, e nós cortamos ele, né, Ana? A gente achou que tu ia começar um assunto, a gente não queria te interromper. O tratamento da catarata, né? O segmento do tratamento. Né? Então, o tratamento da catarata qual é? Como eu mostrei antes, né, a catarata é essa lente que nós temos aqui dentro do olho, que ficou opaca, então nós temos que substituir. Ou seja, tiramos essa lente opaca e implantamos uma lente transparente. Resumindo, essa é a cirurgia de catarata, que evoluiu muito, porque é com ultrassom, não vai pontos, no adulto é com anestesia local, na criança, claro, tem que ser anestesia geral. Né? Não vai mais pontos Não. Antigamente tinha que fazer uma abertura grande, deixa eu mostrar o olho aqui de novo, né? Para se retirar por inteiro essa lente. Hoje nós desmanchamos essa lente com uma caneta de ultrassom. Eu recomendo que a gente introduz uma caneta de ultrassom através de uma abertura de 2 milímetros aproximadamente. E a incisão, a abertura que nós fazemos é uma abertura que ela se fecha sozinha. A gente cria uma válvula, ela é autoselante, ela fecha sozinha, então na grande maioria das vezes não precisa pontos, então a recuperação é muito mais rápida, não dói absolutamente nada, anestesia local. Essa lente que nós implantamos, existem vários tipos, vários modelos, mas nós podemos corrigir o grau de longe, se a pessoa tem hipermetropia, miopia, astigmatismo, e, em alguns casos, o grau de perto também, porque depois de uma certa idade, muitas pessoas têm que usar óculos para perto. Então, essa lente que a gente implanta, a gente já pode implantar uma lente multifocal, que tem foco longe e perto para diminuir bastante a dependência aos óculos. Então, no adulto, a cirurgia funciona maravilhosamente bem, faz a cirurgia, termina o procedimento, 15 a 20 dias depois está cicatrizado e o paciente está de alta. Diferente da criança, como eu estava explicando no bloco anterior, na criança o tratamento da catarata congênita não é só a cirurgia. Por quê? Porque nós estamos operando uma criança numa fase em que o cérebro está sendo estimulado. Então, para estimular o cérebro, para o cérebro desenvolver a visão, não basta só devolver a transparência, colocar essa lente aqui. Por vários motivos. Primeiro, porque o grau dessa lente na criança é um grau muito alto. E muitas vezes não existem lentes intraoculares com um grau tão alto. Então, nós temos que complementar o tratamento com óculos ou com lente de contato. Segundo, a criança, à medida que vai crescendo, o grau vai mudando. Até os 2, 3 anos de vida, o crescimento do olho é muito grande. Depois ele começa a estabilizar. E no adulto, quando nós operamos uma catarata no adulto ou no idoso, o grau praticamente não muda. Então, se precisar usar um óculos, vai ser aquele óculos praticamente o mesmo para o resto da vida. A criança não, à medida que o olho vai crescendo, isso aí tem que ser atualizado. Deixa eu fazer uma perguntinha, desculpa te interromper. É importante que as pessoas entendam o porquê que é importante o quanto mais cedo trocar essa lente aí de dentro. O desenvolvimento da visão é pelo cérebro, né?
E quanto mais no início da vida, maior o desenvolvimento da visão. Se o cérebro fica meses sem receber imagem, a gente vai tratar mais adiante, mas aí a chance que nós vamos dar de desenvolvimento da visão é menor. Ou seja, é o chamado olho preguiçoso. Na verdade, não é o olho preguiçoso, é o cérebro que vai ficando atrofiado. A parte da visão, a parte cerebral responsável pela visão, não desenvolvida, ela fica atrofiada. Imagina uma criança que fica 4, 5 anos sem mexer o braço. Esse músculo vai atrofiar. Então, por mais fisioterapia que você faça depois, não vai ter o mesmo desenvolvimento do que se desde o início começa a exercitar. E o óculos não consegue dar essa qualidade que a lente definitiva vai dar, né? Não consegue. Isso é um outro aspecto. A lente interna, ela dá uma qualidade de visão melhor do que uma lente de contato e melhor do que o óculos. Por quê? Porque essa lente interna, ela tem que ter de 30 a 40 graus. Só que se fabricam lentes até 30, 30 e poucos graus, dependendo da situação. Então, imagina usar um óculos de 30 a 40 graus. Né? A qualidade da imagem que chega no cérebro não é nada boa. Então, obrigatoriamente, nós temos que implantar uma lente. Só que se nós implantarmos uma lente numa criança muito pequena, geralmente abaixo de 6 meses, o risco de complicações é maior. De dar uma rejeição da lente, de aumentar a pressão ocular, que eu vou falar daqui a pouco. Então, nós reservamos o implante da lente para pelo menos depois dos 6 meses de vida. Isso é controverso. Tem colegas, tem centros que preferem implantar depois dos 2 anos. Só que a criança vai ficar 2 anos desenvolvendo a visão com óculos ou com lente de contato, que não é uma visão tão boa como com implante de lente. Então, nossa, a gente notou que a diferença do óculos para a lente de contato já foi muito grande. Deu um salto pulo do óculos quando botou a lente de contato. Só manter a lente de contato que é difícil. Esse é o grande problema de lente de contato em criança. A criança aperta o olho, não deixa colocar, a lente é difícil. Coça o olho, a lente sai. A lente sai fora. Então, por isso a importância de implantar essa lente para corrigir a maior parte do grau, e o resto do grau se corrige em óculos e mais adiante com lente de contato. Então é muito importante fazer o tratamento precoce. Além disso, quando a criança não tem um desenvolvimento da visão perfeito, ou seja, no caso da catarata congênita, vai ter um bloqueio ao desenvolvimento, muitas vezes o olho reage com estrabismo, ou seja, um olho começa a desenvolver melhor a visão do que o outro. E aí nós temos que tratar o estrabismo. De que forma? Na maioria das vezes tapando algumas horas do dia o olho melhor, para que o olho pior receba imagem e desenvolva mais. Então, o tratamento da catarata congênita envolve tudo isso. Além disso, a criança coça o olho, que pode aumentar o risco de complicações. Além disso, a criança às vezes não deixa pingar os colírios. A criança ela reage mais, todo organismo tem uma reação inflamatória maior, então o colírio tem que ser pingado numa quantidade maior, né, numa intensidade maior, às vezes é difícil. Então, o tratamento da catarata congênita envolve toda a família. Um envolvimento muito maior do que a do adulto. A questão do glaucoma, que tu tinha perguntado antes. O que é o glaucoma? Nós temos um líquido aqui dentro do olho, que ele é constantemente produzido e escoado, ele sai fora do olho e isso é um ciclo. Se esse líquido é produzido numa quantidade maior do que ele vai embora, aumenta a pressão dentro do olho. Isso nós chamamos de glaucoma. E esse aumento da pressão dentro do olho pode machucar o nervo óptico, pode atrofiar o nervo óptico, e a atrofia do nervo óptico pode levar à cegueira. Tem tratamento glaucoma? Tem tratamento não curativo, não existe cura do glaucoma. O glaucoma é uma daquelas doenças crônicas que não existe cura, existe controle. Começa simplesmente produzir mais líquido dentro do olho, é só isso. Ou a quantidade de produção é a mesma, mas a saída é obstruída, né? Que é o principal mecanismo. Com o passar dos anos, muitas vezes esses canais que escoam o líquido, eles vão fechando e aí a pressão vai aumentando dentro do olho. Então se consegue controlar o glaucoma para evitar a cegueira. É que nem diabetes. Existe cura? Não. Existe controle da diabetes. Hipertensão arterial. Existe cura? Não. Existe controle para tentar diminuir o risco de complicações. O glaucoma é a mesma coisa. Nós temos que controlar a pressão para diminuir o risco do nervo óptico ser lesado. Porque a partir do momento que o nervo óptico é atrofiado, não tem mais volta. Como qualquer nervo que morre, não existe regeneração nervosa ainda na medicina. Dificilmente nós conseguimos. Então o glaucoma não tratado leva a cegueira e não tem volta. Não tem volta. Por isso que o oftalmologista tem que examinar os pacientes. Aquela pessoa que vai comprar óculos numa ótica, que vai comprar lente numa ótica, por que isso é errado? Porque eles só vão vender o grau em óculos ou em lente. Não vão examinar o olho do paciente para ver como é que está a pressão ocular, como é que está o fundo de olho. Então o olho tem que ser examinado. E é uma doença silenciosa? A pessoa pode ter glaucoma e não se dá conta? Em 99% dos casos é isso que acontece, infelizmente. A pessoa não se dá conta por quê? Porque demora anos para o nervo óptico sofrer.
e a pessoa vai perdendo a visão da periferia para o centro. Então eu estou olhando para aquela câmera, eu continuo enxergando e eu deixo de te enxergar. Ou seja, nós temos o que nós chamamos de campo de visão. Eu olho lá para frente, mas eu enxergo o Miguel, te enxergo aqui do lado. Ou seja, eu tenho um campo de visão. O glaucoma ele vai reduzindo o campo de visão de fora para dentro, a pessoa não tem dor, o olho não fica vermelho, a pessoa não nota absolutamente nada, é uma doença absolutamente silenciosa. Quando atinge a visão central, já é tarde, aí o nervo óptico já foi todo atrofiado e aí não tem mais o que fazer. O colírio do glaucoma, na verdade, ele mantém... Ele baixa a pressão, ele diminui a produção daquele líquido e aí baixa a pressão. Quando os colírios não conseguem baixar a pressão, nós temos que fazer uma cirurgia para esse líquido poder escoar, poder sair do olho. A catarata congênita, ela é associada mais frequentemente ao glaucoma, porque a catarata congênita é uma malformação congênita, né? E uma outra malformação congênita que acompanha a catarata congênita é uma malformação desses canais que fazem com que o líquido saia do olho. Às vezes ele nasce mais fechado e a pressão aumenta. Quando tu vai fazer a cirurgia de catarata, consegue liberar o canalzinho? É possível isso ou não? Só se nós fizermos a cirurgia de glaucoma junto com a cirurgia da catarata. Mas normalmente a criança não nasce com os dois, nasce com catarata congênita e com o passar do tempo pode desenvolver o glaucoma congênito. Eu entendi, eu estava te falando agora no intervalo que eu fui operar em Porto Velho e o filho do rapaz que trabalha na clínica nasceu com a córnea opacificada. Isso é comum também em criança ou não? Não, felizmente é raro, né? É mais raro até do que a catarata congênita. Como eu mostrei anteriormente, a primeira lente que nós temos aqui na frente do olho é uma lente que tem que ser transparente para nós enxergarmos bem, chamada córnea. Existem algumas doenças que fazem com que essa primeira membrana aqui, a córnea, a criança nasça com ela opaca. Na maioria das vezes, malformações congênitas. Algumas infecções, ou durante a gravidez, ou durante o parto, né? Se a gestante tem herpes, por exemplo, né? E nasce de parto normal, pode contaminar. Ou durante a gravidez, se teve alguma infecção também durante a gestação, como eu mencionei antes, a rubéola, né? Pode ser uma das causas, mas não é muito comum. E o grande problema da córnea opaca ao nascimento é o que nós conversávamos antes em relação à catarata congênita. O tratamento é semelhante ao da catarata congênita, ou seja, quanto antes nós fizermos um transplante de córnea, maior a chance do cérebro desenvolver a visão precocemente, porque é nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida que a visão se desenvolve. Então, se aquela córnea ficar opaca por muito tempo, o cérebro não vai desenvolver visão e não vai adiantar fazer um transplante mais adiante. Além disso, nós ainda temos um outro problema no transplante de córnea em criança, que é o risco de rejeição. Quanto menor a idade, maior o risco de rejeição, porque o sistema de defesa do ser humano, o sistema imunológico, ele é muito mais competente, muito mais potente, muito mais eficaz no jovem, na criança, do que no idoso. Tanto é que o idoso se contamina mais facilmente, se defende menos contra agressões, contra infecções, pneumonias, etc. A criança se defende muito mais e se defende reconhecendo que a córnea não é dela. Então, o risco de rejeição é muito maior e é muito raro um transplante de córnea sobreviver vários anos numa criança. Mesmo usando drogas contra a rejeição, substâncias, remédios contra a rejeição, o risco de várias rejeições existe. Mas, se nós conseguirmos deixar aquela córnea transparente por alguns meses ou os primeiros anos de vida, já vai ajudar no desenvolvimento da visão, no desenvolvimento a nível central, no desenvolvimento cerebral. Isso foi o que aconteceu com o menininho, que ele está com 4 anos, eu acho que já fez umas 4 vezes. Isso muitas vezes é necessário, né? E não tem outro jeito. Mas como o Sérgio falou, é importante que se faça para que a criança enxergue. Né? Estava falando em colírios, né, Sérgio? E a gente vê que é muito comum, até porque conjuntivite não é uma coisa infrequente, e é muito comum o paciente se automedicar. É gozado porque assim, a gente, o antibiótico, hoje em dia se dá uma importância grande para que ninguém compre antibiótico, até pomadas com antibiótico, mas colírio, tem gente usando colírio à vontade. Mas aí. Colírio com antibiótico pode comprar sem com antibiótico eu acho que tem que ter receita também. Mas tem inúmeros outros colírios que o pessoal usa que pode dar, inclusive, sabe glaucoma. Que a gente está contando tudo caso na nossa família, né? Mas a minha bisavó, ela ficou cega. A minha mãe estava contando, nós estávamos essa semana perguntando bastante para minha mãe a respeito desse assunto, porque o genro dela tinha um laboratório. Então, deu uma caixa de colírios para ela.
Em menos de 6 meses ela ficou cega. Não, A gente isso- não consegue saber exatamente que colírio ela era, porque foi alguns anos atrás, mas isso pode acontecer, né? Isso que vocês estão comentando é muito importante. Infelizmente, no Brasil, a pessoa compra a grande maioria dos colírios sem receita. Recentemente, claro, os que têm antibióticos estão proibidos, só se vende com receita. E muitos colírios têm cortisona. E a cortisona, nós sabemos que ela é maravilhosa para tratar várias doenças, mas tem efeitos colaterais. Os principais efeitos colaterais do corticoide colírio são glaucoma, que leva à cegueira, e a pessoa não sente absolutamente nada, e catarata. Catarata é reversível através de uma cirurgia. Glaucoma, na maioria das vezes, não é reversível, a não sei quando nós detectamos precocemente. Então, a política de venda de medicamentos aqui deveria ser como, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você só compra o colírio lubrificante, que é uma lágrima artificial, sem receita. Todos os outros medicamentos têm que obrigatoriamente ter receita, e é correto. É um sorinho fisiológico, né? É, exatamente, porque nós cansamos de ver, infelizmente, pacientes com glaucoma secundário ao uso de colírios de cortisona, que talvez tenha sido isso que tenha acontecido. Além disso, colírio anestésico, por exemplo. O anestésico deveria ser proibido a venda em farmácias, né? Agora está um pouco mais restrita a venda, porque o anestésico nós devemos usar só para diagnóstico, para examinar o paciente e fazer um diagnóstico. Porque se o anestésico for usado com mais frequência, pode provocar úlcera de córnea, e a úlcera de córnea por anestésico muitas vezes é muito grave, às vezes perfura o olho, nós temos que fazer um transplante de emergência. O cara e nem não sente sempre nada, está anestesiado. Tá anestesiado. E muitas vezes não se consegue reverter, não se consegue salvar aquele olho. Então, a pessoa não deve se automedicar. Esse é um motivo. O segundo motivo é que, digamos que ela tem uma conjuntivite, né? Primeiro, ela acha que é conjuntivite. Pode não ser. Olho vermelho, olho com sensação de areia, olho um pouquinho inchado, não necessariamente é conjuntivite, né? Pode ser e a pessoa pode dar a sorte de usar um medicamento correto. Então, em primeiro lugar, ela não sabe se é conjuntivite. Segundo, se for conjuntivite, qual é o tipo? Bacteriana, viral, né? Tem vários tipos de conjuntivite e aí o tratamento tem que ser específico para aquela bactéria, para aquele vírus, né? Então, a pessoa tem que ser examinada e tem que ser tratada corretamente. Então, a automedicação realmente não faz bem. Além de um outro fator importante, se a pessoa começa a usar um antibiótico, por exemplo, e a bactéria que tem no olho da pessoa provocando aquela conjuntivite não for sensível àquele antibiótico, ela vai estar provocando o que a gente chama de resistência